mergulhando na psique de Satoru Gojo, sob a ótica da psicologia existencial e da teoria do trauma. O homem que nunca perde. Existe uma frase que Satoru Gojo repete muitas vezes, como quem recita um fato. Abre aspas. Eu sou o mais forte. Fecha aspas. E não é arrogância, é diagnóstico. Desde criança, Gojo nasceu com uma combinação de técnicas amaldiçoadas que nenhum feiticeiro havia possuído em séculos. Ele não precisou provar sua força. Ele nasceu provado, como quem nasceu para ser o mais forte. Alguém que nasceu para equilibrar o mundo. Mas é exatamente nesse ponto que a maioria das análises sobre Gojo acaba errando o alvo. Elas focam no poder, no Gojo ser o mais forte de todos, em como ele é extremamente poderoso. Mas hoje eu quero focar no que o poder custou para Gojo. Qual foi o preço? Porque força ilimitada, quando confrontada pela psicologia, não é libertação, é um isolamento estrutural. E hoje a gente vai entender por que o homem mais forte do mundo de Jujutsu Kaisen é também um dos personagens mais sozinhos da ficção contemporânea. A infância que nunca existiu. Gojo nasceu dentro do clã Gojo. Ele já nasce carregando uma expectativa. Ele seria o instrumento mais poderoso da história de Jutsu. Antes mesmo de ser reconhecido como uma pessoa, ele foi reconhecido como uma função, um ativo, uma peça estratégica que a sociedade de feiticeiros passou a tratar com reverência e ao mesmo tempo com distância calculada. A psicanalista Alice Miller descreveu esse padrão em crianças tratadas como excepcionais. Elas aprendem desde cedo que elas são amadas ou toleradas pelo que produzem e não por quem elas são. O talento vira armadura, e por trás da armadura, uma pergunta nunca respondida. Alguém me teria por perto se eu não fosse o mais forte? E esse é o primeiro fio que conecta Gojo a qualquer espectador que está assistindo esse vídeo agora. Você não precisa ter uma técnica amaldiçoada nenhuma para reconhecer a sensação de ser valorizado pelo que você entrega, e não pelo que você é. O que nos leva para o terceiro bloco da análise, Rico e a primeira fratura. A missão de proteger Rico é o primeiro momento em que Gojo, ainda jovem, entende que força não é o sinônimo de controle sobre o destino. Ele e Geto são encarregados de escoltá-la, e ao longo do caminho, os dois desenvolvem um afeto por ela que ultrapassa o dever profissional. A Rico queria mais do que tudo viver como uma pessoa comum, mas quando a missão termina em perda, em fracasso, algo se quebra dos dois lados de forma diferente. Geto absorve aquilo como prova de que a estrutura que eles protegem é podre por dentro, mas Satoru Gojo absorve como confirmação de um padrão que já vinha se formado desde a infância. Por mais forte que ele seja, existem coisas que ele não consegue impedir de acontecer com quem ele se importa. O que nos leva para o quarto bloco da análise, o isolamento social de quem nunca encontrou um igual. O psiquiatra Irving Yalom, um dos maiores nomes da psicologia existencial, descreve o isolamento existencial como uma categoria diferente da solidão comum. Não é a ausência de gente ao redor, é a percepção de que, por mais próximo que alguém esteja, existe um abismo intransponível entre a sua experiência e a experiência de qualquer outra pessoa. Para a maioria das pessoas, esse isolamento é atenuado pela sensação de compartilhar uma condição comum. Todos são vulneráveis, todos podem ser feridos, todos precisam de ajuda em algum momento, mas Gojo não tem esse alívio. Ele é, segundo a narrativa, o único capaz de derrotar qualquer ameaça sozinho, e isso coloca ele em uma posição impossível de simetria com qualquer outra pessoa ao seu redor, incluindo até quem ele ama. E é por esse motivo que Satoru Gojo constrói uma máscara de leveza, o sorriso debochado, as piadas fora de hora, os discursos irônicos. Não é apenas o estilo do personagem, não é apenas o jeito dele de ser. Isso tudo, na verdade, é uma estratégia de defesa contra a intimidade que a força tornou impossível. Rir com quem você não pode realmente encontrar como igual é muito mais suportável do que sentir, todos os dias, o tamanho da distância. Ele ri, faz piadas, se diverte e brinca, pra passar confiança, porque ele sabe que ele precisa ser o mais forte, e isso ajuda ele a não ficar tão distante emocionalmente de todo mundo. É um alívio, não apenas para aqueles que têm medo do perigo, mas para o próprio Satoru poder lidar com a solidão. O que nos leva para o quinto bloco da análise, duas respostas para a mesma ferida. Se o Satoru Gojo é o estudo de caso da solidão de quem carrega poder demais, Suguru Geto é o espelho invertido dessa mesma ferida. Os dois cresceram lado a lado, passaram pelas mesmas perdas, testemunharam a mesma hipocrisia da sociedade de feiticeiros, mas a diferença não está no trauma, está na resposta que cada um construiu diante dele. O filósofo e psiquiatra austríaco Viktor Franklin, sobrevivente de situações limites extremas,
defendia que o sofrimento por si só não determina quem alguém se torna. O que determina é o sentido que a pessoa consegue construir a partir dele. Suguru Geto perde a capacidade de encontrar sentido dentro do sistema que jurou proteger. Ao ver pessoas comuns tratando feiticeiros como ferramentas descartáveis, ele constrói uma nova narrativa para sobreviver à própria decepção. Se o mundo não valoriza quem protege, então o mundo não merece proteção. É um mecanismo psicológico bem documentado, quando a desilusão moral profunda é reorganizada em desprezo, porque desprezar dói menos do que continuar esperando algo que nunca vem. Satoru Gojo, diante da mesma decepção, escolhe um caminho oposto e igualmente solitário. Em vez de odiar o sistema, ele decide se tornar grande demais, grande o suficiente para que o sistema nunca mais decida por ele. Ele não busca a vingança, ele busca o controle, proteger os mais jovens, não porque acredita que o mundo é bom, mas justamente porque sabe, mais do que qualquer um, o quanto ele pode ser cruel. O que nos leva para um próximo bloco: o preço de proteger todo mundo sozinho. Há um padrão silencioso na forma como Gojo trata seus alunos. Ele nunca deixa que eles carreguem o peso que ele mesmo carrega. Ele absorve o risco, absorve a decisão, absorve a responsabilidade final. Na psicologia, esse comportamento tem um nome e é reconhecido como hiperresponsabilidade compensatória, e é muito comum em pessoas que ainda jovens aprendem que depender dos outros é arriscado demais. Gojo tenta dar aos seus alunos, Yuji, Megumi e Nobara, a infância que ele nunca teve. Uma infância onde ser forte não significava estar sozinho, mas ao fazer isso, ele reforça o próprio padrão que o aprisiona. Mais uma vez, ele é quem protege, e ninguém protege Gojo. É o auge silencioso da tragédia dele. Não é uma cena de batalha, é a constatação de que o homem mais poderoso da história de Jujutsu Kaisen nunca teve a que entregar o próprio peso. Ele precisa carregar tudo sozinho, porque ele é o mais forte. Mas agora, eu quero vir um pouquinho para um outro lado, e eu preciso que você preste bastante atenção. Você que tá me assistindo agora, você não precisa ser o mais forte de lugar nenhum para reconhecer essa dinâmica. Talvez você seja aquela pessoa que os outros procuram quando há algo de errado, aquela que segura a barra da família, do trabalho, dos amigos, e que raramente é perguntada: e você, quem te segura? A pergunta que Satoru Gojo deixa por trás da provocação do sorriso confiante é bem simples. Até que ponto competência vira solidão disfarçada de força? E até que ponto você aprendeu a carregar tudo sozinho, achando que isso é maturidade, quando na verdade pode ser apenas o medo antigo de descobrirem que se você parar de ser útil, ninguém vai ficar por perto. Então fica a reflexão. E se esse vídeo chegou até você em um momento onde carregar tudo sozinho já não faz mais sentido, talvez seja a hora de encontrar quem possa segurar essa carga junto com você. Esse foi o 16º vídeo aqui do meu canal. Se esse vídeo foi de grande valia pra ti, eu peço que avalie meu vídeo positivamente. A nossa comunidade vem crescendo demais. Muito obrigado a todo mundo que vem seguindo e compartilhando. Vocês me ajudam cada vez mais e me deixam muito feliz. Então, muito obrigado por tudo isso. Mas por hoje, era isso. Até o próximo vídeo. E não importa se você é o melhor ou o mais forte, todo mundo precisa ter alguém pra conversar.